turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Débora, vou acompanhar vocês na aula de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa. É muito bom ter você aí do outro ladinho acompanhando as nossas aulas. Então vamos lá. Para a aula de matemática de hoje, aqui do quarto ano, nós vamos dar continuidade à última aula, que foi sobre dezenas de milhar. Na aula passada, entramos no assunto, fizemos algumas atividades e hoje nós vamos retomar algumas coisas, ok? Vejam só, antes de iniciarmos, precisamos recordar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos que 10 unidades de milhar correspondem a uma dezena de milhar. Então, quando eu junto 10 unidades de milhar, quer dizer 10.000, o número 10.000, eu represento este número 10.000 como uma dezena de milhar. O próprio nome fala, ó, 10.000, uma dezena, 10 de milhar, ok? Agora, recordando mais um pouco sobre essa parte da dezena de milhar, vimos ali a representação, né, do 10.000. Agora nós vamos ir parte a parte. Vejam só, nós vamos interpretar até partirmos da dezena de milhar até chegarmos na unidade. Lembram que a menor unidade, né? Nós começamos na unidade, vamos para a dezena, depois a barra de chocolate e vem o cubo. Depois o cubo representa 1.000, né? E depois a dezena de milhar, unidade de milhar e depois dezena de milhar, corrigindo, tá? Então, vamos lá. Uma dezena de milhar, que é o número 10.000, aqui está a representação. O número 10.000 tem 10 unidades de milhar. Então, aqui dentro tem 10 vezes o número 1.000. Ou então, ele tem 100 centenas. Ou ainda, melhor explicando, aprofundando mais, eu também posso falar que ele tem 1.000 dezenas. Tem 1.000 desse aqui, 1.000 barrinhas dessa daqui. Ou ainda, melhor ainda, explicando mais detalhadamente, eu quero falar que tem 10.000 unidades. Quer dizer que destes quadradinhos, se fôssemos contar soltos, nós teríamos 10.000 deles. Entenderam a preciosidade do material dourado? A representação quando é unidade, quando está soltinho, quando que junta em dezena, quando junta na centena, quando forma unidade de milhar e quando forma dezena de milhar, que é onde nós estamos agora, ok? Tranquilo até aqui, né? Tudo isso nós vimos na aula passada. Então, vejam só o que nós vamos ver para hoje. Peguei um exemplo do jogador de basquete Oscar Schmidt. Em toda a trajetória dele, ele foi o maior jogador de basquete no Brasil, é considerado o maior jogador de basquete brasileiro, e ele fez altas pontuações em toda a carreira dele. Na carreira dele, ao todo, ele conseguiu somatizar esta pontuação que eu ainda não vou ler, vou ver com vocês. Aqui está o número e vou colocar ampliado para vocês agora na tela. Ampliei o número para podermos trabalhar ele com, primeiro, leitura, identificarmos. Quando eu estou lendo, eu tenho que identificar posições, tenho que identificar valores, certo? Então, aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Opa, deixa eu apagar aqui. Coloquei o Z e não é. Dezena de milhar, é o Mzinho, desculpem. Vamos interpretar esse número. 7 se lê 7 aqui na representação da unidade. Na dezena, quem que são as dezenas? 10, 20, 30. Então, no 30, a representação aqui das 3 dezenas. Nas centenas, como que eu leio as casas das centenas? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Neste caso, com a representação 7 centenas, 700. Então, já temos 737. Agora, vamos vir aqui na unidade de milhar. Unidade de milhar é o nome do algarismo, mais a palavra 1.000. Então, se tem 1.000 ou só 1.000. 2, 2.000. 3, 3.000. No nosso caso, 9.000. E aí, dezena de milhar.
Mais uma vez, vamos voltar nas dezenas. 10, 20, 30, 40, que é a representação que eu tenho aqui. Nesse caso, então, como que nós vamos ler este número? Como nós vamos fazer essa leitura numérica? 49.000, porque eu estou na casinha da dezena de milhar. 49.737. Viram como é tranquilo fazer a leitura? Se eu sei a posição, se eu sei a ordem, eu sei qual que é o valor de cada numeral, de cada algarismo, e aí fica muito fácil para eu identificar a leitura, certo? Vamos lá, representando essa quantia que nós vimos aqui. Volta lá, 49.737. Vamos lá. 49.000, tranquilo. 737. Até aqui tem uma novidade. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Certo? Temos aqui, lembram da aula passada? Sempre quando eu vou colocar as ordens, eu começo da direita para a esquerda. Então, eu começo lá, primeira ordem, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Nós vamos parar aqui na quinta ordem por enquanto. Além da representação no quadro valor de lugar, né, nessa tabelinha que a gente consegue identificar quem é quem e seu valor, nós temos ainda um material que eu expliquei na aula passada, que é o ábaco. O ábaco é um material muito antigo, né? Utilizado até hoje para a representação de quantidades. E nós vamos representar aqui. Vamos lá? Começando na casinha da unidade. Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Nós vamos representar conforme os valores estão acima. Então, se na casinha da primeira ordem, que são as unidades, é a casa das unidades, eu tenho 7, eu vou representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não lotou essa casinha. Quando lota, quando chega no topo, que é o 9, vai formar 10, eu esvazio essa casa e passo para a casa da frente a formação de uma dezena. Certo? Não foi o que aconteceu, só chegamos até o 7. Agora, nós vamos representar na dezena. Na dezena, eu tenho 3. Então, eu vou representar aqui a quantidade 3. 1, 2, 3. Tranquilo. Aqui, centenas. Vou para a casinha da centena, das centenas e vou representar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não lotou a casinha, parei no 7. Agora, unidades de milhar. São 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase encheu essa casinha. Quase. Por uma unidade de milhar que nós não formamos uma dezena de milhar. Faltou uma, hein? Agora, a representação da dezena de milhar, nós temos aqui o 4 e vou colocar 1, 2, 3, 4. A representação, nós vimos numericamente na atividade anterior. Fizemos a leitura, a escrita por extenso está aqui embaixo. E aqui nós colocamos no quadro valor de lugar e representamos no ábaco. Viram que com um numeral nós conseguimos fazer várias interpretações? Só que o importante é sempre saber qual é a posição, qual é o valor, certo? Vamos lá agora trabalhar ainda com esse número 49.737. Preciso falar algumas coisas com vocês. Às vezes passam batidas essas informações que eu vou falar. Às vezes, ai, professora, isso eu já sei. Ótimo, se você já percebeu. Para quem ainda não percebeu, eu preciso retomar, ok? Lembrando mais uma vez o material dourado. Unidade, dezena, centena. E aí vem o cubo, vou fazer ele menorzinho aqui para representação da unidade de milhar e depois vem a dezena de milhar, certo? Eu desenho esse material porque eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Lá no número 49.737, na primeira ordem, nós temos o número 7. Quer dizer que as unidades, como é na casinha da unidade, tem 7 quadradinhos. Então, o número 7 aparece
7 vezes aparece um quadradinho. Repetindo aqui, 7 vezes aparece um quadradinho, que é esse representando a unidade. Tranquilo, né? Agora, olha que interessante, segunda ordem, quem que eu tenho lá? O 3, representando 3 dezenas. 3 dezenas quer dizer que aparecem 3 vezes esta barrinha. 3 vezes aparece a barrinha que representa o 10 das dezenas. Ah, professora, tá tranquilo. Que ótimo, quer dizer que você está prestando atenção nas aulas. Agora, terceira ordem, quem que eu tenho lá? 700, né? O número 7, 7 centenas representando 700. E 7 centenas, olha aqui as centenas, ele representa 700 unidades. 700 quadradinhos desses aqui, se fossem estar soltos. 700. Ou então, eu posso falar aqui, 7 vezes aparece a barrinha da centena. 7 vezes eu represento com essa barrinha. E chegando na quarta ordem, que é o que nós estamos trabalhando bastante, a quarta e a quinta ordem, nós vamos para a representação do 9, que são 9 unidades de milhar. E o que isso quer dizer? Quer dizer 9.000 unidades. Imagine se eu fosse usar 9.000 quadradinhos desses, não ia dar certo. Entendem por que a junção do material dourado? Qual é o propósito? Qual que é o objetivo? É trabalhar o número sozinho, né, as unidades, até chegarmos nas formações das unidades de milhar, e agora vem as dezenas de milhar. Quinta ordem, eu tenho 4 dezenas de milhar, número 4 representando. Quer dizer que eu tenho 40.000 desses aqui. Só que lógico que não vão ficar jogadinhos. Nós contabilizamos, fizemos exemplos em que eu pego e formo 10 cubinhos de 10.000 e de 10 dezenas de milhar para conseguir formar esse número. Senão, imagine ficar com esse tanto de quadradinho de unidades perdidos, né? Vamos lá, então. Vimos aí essa explicação, agora nós vamos fazer essa decomposição. Trabalhamos a leitura, fizemos ali o quadro valor de lugar, agora a gente precisa ver como que se faz essa decomposição, porque o número ficou grande, o número aumentou, né? Aumentamos uma casinha. E aí nós vamos na mesma teoria que fizemos lá para fazermos a leitura. Se eu saber o que representa cada algarismo aqui, o que cada um está representando, seu valor e sua ordem, eu sei representá-lo fazendo a decomposição. Dezena de milhar. Vamos lá. Eu tenho, começando por aqui, 49.000. Quem que é o 49? É 40 mais 9. Então, vejam, 40 mais 9, mas não é só o 40, é 49.000. Então, eu tenho 40.000 mais 9. Não, é 40.000 mais 9.000, porque eles estão na casinha do milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Agora, nas centenas, 7. Daqui pra frente, vocês já estão carequinhas de saber. 7 centenas, 700. 3 dezenas, 30. 7 unidades, 7. O que vem de novidade aqui agora são esses dois. E fiquem atentos, porque é aqui que acontecem os erros. Vou explicar por quê. Muitos colocam só o 40.000 mais 9. E não é, né, gente? 9 é se ele estivesse só aqui na casinha da unidade de milhar. Oh, desculpa, na unidade simples, primeira ordem. E não é o caso, né? Ele está na unidade de milhar. Aí, no caso, eu tenho que representar com os 3 zerinhos atrás. Tudo bem? Fizemos esse, vamos fazer um próximo agora? 18.794. No 18.794, vamos fazer o raciocínio. Quem é o 18? É 10 mais 8. Como que eu represento 10.000 mais 8.000? 10.000 mais 8.000. E agora, daqui pra frente, é tranquilinho, suave na nave de tão tranquilinho que é. Então, eu representei a dezena de milhar, unidade de milhar. Daqui pra frente, a gente já sabe, tranquilinho fazer. 7 centenas, 700, mais 9 dezenas, 90, mais 4 unidades, é o número 4. Opa, desculpem. Aqui está a representação do 18.794.
através da decomposição, a gente consegue fazer a leitura bem claramente, né? Dá para ver quem que é quem aqui nos seus valores. Certo? Vamos ver o que nós temos agora. Eu coloquei aqui 3 números para nós podermos fazer a leitura. Primeiro eu quero ver vocês batendo o olhinho para identificarem, ó. Olha, vejam só como que começa. Então, você já sabe que todos começam com dezena de milhar, né? E aí depois vem unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Então, tá bem nítido que todos estão representando aqui dezenas de milhar. Vejam, como que eu vou ler este número? Eu tenho 52 mil, porque está, mais uma vez falando, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, 52 mil, daqui pra frente é só alegria. Todo mundo já sabe, 398. Certo? Aqui, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, se você já identificar o comecinho, que é o que está de diferente hoje, o restante você já domina. 27.104. Então, 27.104. A mesma coisa aqui e muita atenção nesse exemplo que eu coloquei. Este exemplo que eu coloquei é formado com um algarismo 3. É um número, todas as ordens, todas as posições estão realizadas com o número 3, o algarismo 3. Então, vejam só, 3, 3, 3, 3, 3. Mas eu sei que isso, né, tem número, valor diferente, ordem diferente. Vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Olha a importância deste exemplo para vocês verem que, dependendo do lugar que o número está, ele forma outro valor. Aqui ele só representa 3, aqui ele representa 30, aqui 300, 3.000 e 30.000. Poxa, professora, mas é o mesmo número? Sim, é o mesmo número com posições diferentes, valores diferentes. Então, a forma correta, a forma certa de ler este numeral é 33.000, parei aqui, 33.000, o restante vocês já dominam, 333, certo? Vimos aí bastante coisas, entramos detalhadamente na unidade de milhar, dezena de milhar. Chegou agora a hora de treinarmos um pouquinho. Vamos lá? Chegou a hora de nós treinarmos de uma forma diferente. Vocês viram agora o exemplo que eu dei do 33.333. Eu trouxe esse exemplo para deixarmos claro que cada algarismo tem uma posição, tem um valor diferente, dependendo do local que ele está, né? E aí eu trouxe este número para nós podermos trabalhar, mexermos dele, para vocês verem como que ele modifica, certo? Vejam só o número que eu trouxe. 57.426. Vejam só o que vai acontecer. Eu falei 57.426. Agora eu vou mudar. Vou passar o 4 para cá, o 2 para cá. Vamos ver como vai ficar. Ficou 57.246. Vocês viram que a posição dos números 2, os algarismos 2 e 4 mudaram e, consequentemente, os valores também e o número no todo também. Mudou totalmente a estrutura. Vamos mudar mais uma vez. Vou passar o 7 para frente agora e vou deixar o 5 atrás. Vejam o que virou. O que era 57.000 agora virou 75.246. Vamos mexer mais um pouco? Mexendo mais uma vez, mudando a posição, mudando o local, a ordem, o valor muda consequentemente. O algarismo mudou, o valor muda. Então, agora ficou um número menor, 25.746. Viram que tranquilo? Posição, ordem, tem tudo a ver. É importante você saber qual que é a representação deste algarismo dentro do numeral, certo? Agora vejam que interessante que eu trouxe aqui. Eu tenho 2 números, né, escritos aqui na forma por extenso. Aqui está o primeiro no quadro azul. Eu vou identificar com vocês a forma, está na escrita por extenso, e eu preciso trazer na escrita numérica.
vocês vão me ajudar. Então, eu vou pegar aqui a caneta para poder representar. 18.141. Quem é o 18.000? Eu já sei que é 1 mais 8. 18.000. 141. 141. Tranquilo, né? Através da leitura por extenso, a escrita por extenso e a sua leitura, eu consigo... Aqui tá a forma praticamente da decomposição, então é só representar. E agora o último, deixa eu pegar aqui para vocês, vou aumentar também. Quem que eu tenho no quadrinho laranja? Eu tenho 49.511. 49.511. Vamos representar? 49.000. 49 está aqui. 49.000. 511. 511. Aqui está a representação da leitura, da escrita por extenso, partimos para a escrita numérica. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Treinem bastante em casa. Matemática é muito fácil, é só treinar. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.